Quero saudar a todos com a graça e a paz. Amém. Quem trouxe a Bíblia, por gentileza, abra aí. Aleluia. No livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos. Gênesis 3:20 diz assim: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. Amém. Pode se sentar, glorificando a Deus. Aleluia. Deus havia dito a Adão que comesse livremente de todo jardim, de todo fruto, de toda árvore que tinha naquele jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse a Adão: dela não comerás. Só que se você começa a ler o capítulo 3 do início, e você vai perceber que inicia-se dizendo que a serpente era a mais astuta que existia naquele jardim e enganou a mulher, e consequentemente o homem também foi enganado. E acabaram os dois comendo do fruto proibido por Deus. E é nesse instante, é nesse momento que Deus, ele aparece procurando por Adão. É nesse momento em que eles comem do fruto que Deus aparece procurando e chamando Adão e dizendo: onde você está, Adão? Cadê você? Aonde você está? Ele aparece e diz que temeu, porque ele percebeu que ele estava nu. E Deus perguntou para ele, ou seja, onde você está? A pergunta de Deus, aonde você está, ela tem um significado. Qual? Você saiu de onde eu mandei você não sair. Onde você está? Muitas das vezes Deus nos procura onde Ele mandou a gente ficar, e às vezes Ele não nos encontra. E por isso que Ele nos pergunta: aonde você estava? Aonde você está? Sabe qual que é o problema de Adão? É que ele saiu de dentro do propósito de Deus. E todas as vezes que o homem, todas as vezes que a mulher, todas as vezes que o jovem sai de dentro do propósito de Deus, ele está propenso ao erro, ele está propenso ao pecado, ele está propenso à total falência. Por quê? Porque fugiu, porque saiu de dentro do propósito de Deus. Então Deus chama e diz: você comeu, né? Você fez o que eu disse para não fazer. E Deus vai falar 4 vezes aqui. Deus vai falar 4 vezes. Primeiro Deus vai se dirigir à serpente. Se você quiser conferir no versículo 14, no versículo 14, Deus vai falar a primeira vez com a serpente, e Deus vai dizer: maldita será mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da sua vida. Depois Deus vai falar à mulher, e Deus diz à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concessão, com dores terás filhos.
Terceira vez que Deus vai falar a Adão. E vai dizer, eu quero que você perceba isso. E Deus disse, comerás com muito trabalho, suor e dor, todos os dias da sua vida. E Deus vai falar pela quarta vez e vai se dirigir à terra e vai dizer, a terra produzirá espinhos e cardos e abrolhos. Perceba que Deus amaldiçoou a terra, mas não amaldiçoou o homem, não amaldiçoou a mulher. Amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a terra, mas não amaldiçoou Adão, não amaldiçoou Eva. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? É que se nem Deus me amaldiçoou, nem Deus te amaldiçoou pelos pecados e erros que você comete, quem é eu? Quem é outra pessoa para se dirigir a você e te amaldiçoar? Se o próprio Deus não lhe amaldiçoou. Aleluia. Vamos aqui entrar no texto rapidinho para a gente compreender o que está acontecendo. Aleluia. O versículo de número 20 do capítulo 3 que nós lemos. Diante da situação, porque Eva é enganada pela serpente, porque a serpente é mais astuta, ela engana no meio de uma conversa e consegue fazer com que Eva coma do fruto que é proibido e consequentemente Adão também é enganado. Mas perceba que o erro se inicia na onde? Na onde o erro se inicia? No homem ou na mulher? Na mulher. É o que o texto está dizendo. Ela errou e consequentemente ele erra. Eu não estou dizendo que a culpa é dela, mas preste atenção que o erro inicia nela. Aí o texto vai dizer assim, o texto vai dizer que Adão deu à mulher o nome de Eva, pois seria mãe de toda a humanidade. Olha que lindo isso aqui. No momento de mais crise, no momento em que a crise se instalou, no momento que o problema chegou na relação, Adão chamou a mulher de Eva, lembrando ela das promessas, lembrando ela do futuro, lembrando ela que ela seria conhecida como a mãe dos seres viventes, como conhecida como a mulher que geraria filhos. Isso aqui é maravilhoso, por quê? Porque diante da crise, Adão chama ela de Eva. Você vai ser a mãe de todos os viventes. Quando ela erra, ele faz algo bom por ela. Quando ela peca, ele faz algo bom por ela. Ele tinha todos os motivos para excomungá-la. Ele tinha todos os motivos para xingar Eva, para acabar com ela, mas ele não faz isso. Ele diz, olha, você é a mãe de todos os viventes. Adão olhou para ela e chamou ela de mãe de todos os viventes. É isso que ele fez. Ele olha para o futuro, ele não olha para o presente, ele não olha para o que está acontecendo agora, não. Ele está com os olhos fixados no que ela poderia ser. Embora nós possamos errar, nós possamos pecar, mas Deus, quando olha para nós, Ele olha para o nosso futuro, Ele olha para aquilo que podemos ser, Ele olha para as promessas que Ele fez. Deus, quando olha, não olha para o que a gente é no presente, Ele olha para o que a gente pode ser no futuro. Essa é a grande questão aqui. Às vezes Deus permite que o vento sopre em nossos lares, em nosso casamento, em nossa família, no nosso trabalho, nos ambientes que a gente estamos. Para que Deus permite que ventos assoprem? Por que Deus permite isso? Porque às vezes o nosso caráter precisa ser revelado. É por isso que muitos problemas vêm, para que o nosso caráter passe a ser revelado. Então entenda uma coisa, querido, a dificuldade vem para revelar quem nós somos de verdade. Exatamente. O erro de alguém revela mais sobre mim do que sobre quem errou. Você sabia disso? Porque às vezes a gente fala assim, fulano errou, e a gente acha que aquilo está revelando. Não, está revelando mais sobre nós do que sobre ele. É exatamente isso que está acontecendo. Quando você pede para Deus que Ele conceda o dom de amar,
Deus coloca pessoas difíceis de amar para que você aprenda a amar. Desse jeito aí. Ou você acha que Deus vai lá, igual um cupido, e dar uma flechada no seu coração e você vai acordar cheia de amor? Não, querido. Quando você pede para Deus que Ele ensine a amar, Ele coloca pessoas Desse difíceis jeito de aí, amar no Jesus. seu caminho. Me ajuda. É fácil não. Então a dificuldade revela ou as nossas maiores virtudes, ou a podridão que existe dentro de nós que está oculta. Espírito Santo de Deus. Então, o problema gerado dentro do relacionamento de Adão e Eva com Deus revelou as virtudes de Adão que ainda não era conhecida. Revelou a melhor parte de Adão. Então, tem gente que quando o marido, esposa, filhos, amigos erram, eles xingam, eles amaldiçoam o amigo, amaldiçoam o cônjuge, amaldiçoam os filhos. Nós não temos o direito de amaldiçoar nem o nosso cônjuge, nem os nossos filhos, nem os nossos amigos, nem o nosso amigo de trabalho, nem o nosso colega de trabalho, nem o nosso companheiro de trabalho. Nós não temos o direito. Não é do nosso direito amaldiçoar ninguém quando as pessoas erram. Sabe o que eu fico pensando? É que a misericórdia, ela deve ser aplicada quando alguém não merece. É exatamente quando o outro não merece que a misericórdia tem que ser aplicada. Então a graça de Deus, ela se aplica quando eu mereço o pior e Deus faz o melhor. A graça se aplica ao próximo quando ele não merece, ele merece ser excomungado, ele merece o pior de mim, de você, mas a gente demonstra essa graça que está dentro de nós, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, que faz com que a gente manifeste a graça à humanidade, às pessoas, aos amigos, à família. Então, quando as pessoas errarem à sua volta, demonstre isso, não deixe que aflore em você as suas piores mazelas. Não deixe. Porque quando você peca e erra, Deus ele mostra o que você pode ser, o seu futuro. Sabendo que Pedro negaria, Jesus olhou para ele e diz: olha, tu és Pedro, mas um dia você vai ser conhecido como Cefas, que quer dizer Pedro. Agora, eu acho lindo porque Jesus olha para o que ele é, sabendo que ele vai negar, e diz: um dia você vai ser conhecido, você vai ser muito conhecido, você vai ser uma das pessoas fundamentais para o evangelho prosseguir. Ele negou, não negou? Mas o seu futuro foi extraordinário. Pedro foi o único homem que andou sobre as águas depois de Jesus. Pedro, a sua sombra curava os enfermos. Pedro, com um sermão dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mais de 5.000 se arrependem. Pedro, ganhador de alma, pescador de almas. Então, quando eu olho para o erro de alguém, Deus está me ensinando: olhe para o futuro. Ela pode ser, ele pode ser mais do que ele te oferece hoje. Segunda coisa, versículo 21. Aí depois que eles pecam, Adão revela as suas maiores virtudes em questão a Eva. Segundo, versículo 21 diz assim: e o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e a sua mulher. O Senhor fez roupas para eles. Embora eles tivessem desobedecido, Deus ainda providenciou roupas para cobrir o homem e a mulher. A graça de Deus, meu irmão, ela cobre as nossas fraquezas, ela cobre os nossos pecados. A graça de Deus, ela nos cobre de toda a injustiça, de todo o pecado. Não é que Deus cobre no sentido de cobrir o que você fez, não. Primeiro Deus te dá o que você merece, é a punição, porque nós entendemos graça como se Deus tivesse dó e não desse consequência nenhuma. Não, meu irmão. Graça não é isso. A graça não vem para não te dar consequência. Primeiro vem a consequência dos nossos atos. Nós vamos pagar pelo que nós fazemos, mas isso não impede Deus de demonstrar graça e de nos ajudar e de nos amar. A consequência de erro é inevitável,
Mas Deus não nos abandona, Deus nos ama. Então a graça vem para cobrir. Houve consequência dos erros deles? Sim, mas Deus os tratou com amor. Paulo disse, olha o que Paulo disse lá em Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Essa é a mensagem de hoje, querido. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de ter a consciência de que somos pecadores. Nós temos que ter a consciência de que erramos, de que estamos debaixo do jugo do pecado e precisamos de arrependimento. E Deus está dizendo que Ele prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O pecado de Adão trouxe consciência. O pecado de Adão e Eva trouxe consciência de sua nudez. Adão e Eva pecaram contra Deus e houve consequência, mas mesmo assim Deus fez roupas para ele, para ambos. Deus estava dizendo: por mais que vocês erraram, eu, o Senhor, ainda não desisti de vocês. Sabe, a sua família, você, seus filhos, é projeto de Deus. Amém. Glória a Deus. Por um momento de fraqueza, você pode até dizer: eu vou desistir. E você pode até desistir do seu filho, do seu marido, da sua família, de seja qual for a pessoa. E Deus está dizendo: eu não desisto. Aleluia. Você pode desistir do que você quiser, mas Deus não desiste. Deus Deus não desiste da sua família, Deus não desiste do seu filho, Deus não desiste do seu marido, Deus não desiste da sua esposa, Deus não desiste da igreja, Deus não desiste de nós. Por quê? Porque Ele não desiste. Isso não está no currículo de Deus, se é que Deus tem currículo. Então a roupa que Deus faz cobre as vergonhas, o pecado de ambos. Para quê? Para que Deus possa se aproximar deles de novo. Então Deus faz roupas e depois se aproxima para o vestir. E isso é interessante. Isso é interessante porque Deus primeiro cobre as nossas vergonhas, os nossos pecados e depois se aproxima de nós novamente. Jesus na cruz derramou o seu sangue. Ele se derramou, Ele se rasgou na cruz, purificou o nosso pecado e agora nós podemos ter comunhão com Deus de novo. Entenda o que esse texto maravilhoso está dizendo. Deus primeiro fez as roupas e depois se aproxima de Adão e Eva para que o vestisse. Deus vai se aproximar do homem novamente. Parte de Deus a ideia de pensar: eu vou fazer roupa para eles, embora eles pecaram, mas eu preciso me aproximar deles de novo. O problema é que eu me afasto de Deus. O problema é que eu saio do propósito de Deus. O problema é que eu me afasto do propósito de Deus. Enquanto Deus está sempre ali, dando um jeito para que possa se aproximar de nós novamente. Aleluia. Deus quer se aproximar de você novamente. Não sei como é que está a sua vida espiritual. Não sei como é que é a sua vida com Deus, o seu devocional com Deus. Porque nós podemos estar aqui, eu posso estar aqui pregando, mas posso estar totalmente afastado de Deus. Não é só quem não vem na igreja, irmão, porque a gente tem a mania de pensar que quem não vem da igreja está afastado. Não, às vezes quem vem está mais afastado do que quem não vem. É desse jeito aí. Então muitas vezes a gente está preocupado com o que vai fazer na segunda, com o que Deus vai realizar, com o milagre, e às vezes Deus está mais interessado em fazer algo em nós do que algo por nós. Existem circunstâncias que Deus precisa fazer mais em nós do que por nós, meu irmão.
Adão precisava, Eva precisava, não que Deus desse alguma coisa para eles, mas eles necessitavam que Deus se aproximasse deles novamente. E Deus teve a ideia de fazer roupas, de vesti-los, de cobrir os pecados deles, de perdoar, de dar consequência do erro, porque tem consequência, mas Deus não se afasta do homem. Deus, Ele tem comunhão, Ele quer ter comunhão com você, Ele quer ter comunhão comigo, Ele quer se aproximar de você, Ele quer se aproximar de mim. É por isso que Ele faz roupas, Ele vai se aproximar. Deus está dizendo: eu preciso vestir o homem de novo, eu preciso vestir essa mulher de novo, porque eu preciso ter comunhão com ela, eu preciso ter comunhão com ele, eu preciso se aproximar dessa família, eu preciso se aproximar desse homem. E por isso eu vou vestir a tua casa, eu vou vestir o teu filho, eu vou vestir todo mundo, para que eu possa se aproximar deles novamente. Aquela pessoa que não merece, porque pecou, porque errou, porque merece ser excomungada, Deus está dizendo: eu vou vestir de novo e vou me aproximar dele. Glória a Deus, O Ramandaga Sori e a Calamandaga aleluia. Shere. Espírito. Vamos concluir? Aleluia. O versículo 22 diz assim: não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. É Deus dizendo. Então Deus vai privar agora, privar o homem da árvore da vida, que proporciona eternidade para o homem. Até então é isso que o texto nos faz entender. Porque Deus está dizendo: vamos tirar a árvore daí, para que ele não coma desse fruto também e viva para sempre. Deus disse: o homem conhece o bem e o... Ele não pode viver eternamente assim, conhecendo o bem e o mal. Numa gangorra. Sabe aquela gangorra, Morrison? Para lá e para cá. A ideia genial de Deus: eu não posso deixar a humanidade, o homem e a mulher, viver eternamente. Eles não podem viver eternamente, não, eles não podem. Então Deus vai privar o homem, a mulher, da árvore da vida, e vai tirar a árvore da vida do jardim, para que eles não vivam para sempre. Deus não quer que o homem viva para sempre entre o bem e o mal. Paulo vai dizer e vai escrever assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo, fazendo. Agora entenda o que Deus está dizendo. Deus está limitando o tempo de vida para discernirmos onde vamos passar a eternidade. Por isso que o homem não pode viver eternamente. Olha a ideia de Deus. Deus é genial. Se há uma palavra melhor para descrevê-lo, ele é excelente. Então Deus está dizendo: vamos tirar a eternidade do homem, porque ele é o pai da eternidade. Vamos tirar a eternidade. Eles não vão mais viver eternamente. Eles não vão viver eternamente. Não vão viver mais eternamente. Então a maneira que você e eu vivermos aqui determinará onde nós vamos passar a nossa eternidade. Onde você vai passar a eternidade, meu irmão? Sabe, as pessoas vivem aqui como se fossem passar a eternidade aqui. As pessoas vivem aqui como se fossem viver para sempre aqui na terra. E a vida aqui na terra não é eterna. O nosso tempo na terra é limitado. Limitado. Nós não vamos passar a eternidade aqui. Nós vamos passar a eternidade com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ou com Satanás, arcanjo, o anticristo, o falso profeta. Então, ou a gente vai passar a eternidade
com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ou a gente vai passar a eternidade com Satanás, sabe? Eterna. Não tem início, não tem meio, não tem fim. Não vai ter mais fim eternamente, ou com Deus, ou eternamente com Satanás. Imagina, se você acha que aqui é quente, que aqui é o inferno, irmão, você não sabe o que é o estado do inferno. Você não sabe o que é viver no estado de inferno. Jesus, ele falou um pouco disso, e falou bastante disso. Então, ele deixou bastante claro para nós o que realmente é o inferno. Então, Deus, ele limita para que a gente decida onde a gente vai passar a eternidade. Então, você pode escolher onde você vai passar a eternidade. Então, a vida, preste atenção, para que serve a vida? Eu estou concluindo. A vida que Deus nos deu, ela tem um motivo principal. E qual é o motivo principal da vida? Para que você escolha e para que nós possamos resolver o problema da eternidade. Aonde você quer passar a sua eternidade. Deixa eu esclarecer umas coisas para você. Lá você vai lembrar das coisas, viu? Tá? Se você estiver no inferno, se eu for para o inferno, eu vou lembrar das coisas, tá? A Bíblia diz, tá? Glória a Deus, amém. Lázaro lembrava e o rico também lembrava. O rico estava no inferno e lembrava. Lázaro estava no céu e lembrava. Então, deixa eu dizer uma coisa para você vai lembrar. Então, escolher hoje aonde nós vamos passar a nossa eternidade. O homem vivia no Éden. Ele vivia sob as ordens e sobre os conselhos de Deus. Olha que maravilhoso. Adão e Eva viviam sobre as escolhas de Deus. Mas por um momento ele quis tomar as suas próprias decisões e as suas próprias escolhas. E qual foi a consequência, pastor? A consequência foi que Deus disse: agora, já que vocês quiseram tomar as suas próprias escolhas, vocês vão ter que tomar a maior escolha da vida de vocês. Qual? Aonde passarão a eternidade? Jesus. Desse jeito aí, Deus. Agora é vocês que vão escolher. Aleluia, não é? Eu já preparei um lugar. Agora é vocês que vão decidir aonde vocês querem morar. Se vocês querem passar uma vida inteira fingindo, ou se vocês querem passar uma vida inteira na verdade, para poder habitar juntamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A pergunta é: Deus, onde vamos passar a eternidade? e o Senhor? Então agora você precisa tomar a sua maior decisão, meu irmão. Onde eu vou passar a eternidade? Eu quero que você reflita nisso. Onde nós vamos passar a nossa eternidade? Onde você vai passar a eternidade? Aonde eu vou passar a eternidade? A decisão de comer daquele fruto sentenciou o homem a viver longe de Deus. Então Deus agora deu ao homem, ou aos homens, o livre-arbítrio de escolher viver próximo de Deus ou longe dele para sempre, pela eternidade. Sabe aquele dia que você olha e você fala, você tem a impressão de que Deus está longe, a quilômetros de você, você está orando e você pensa assim, eu acho que Deus está bem longe. Você já tem, e aquele dia que você está bem desesperado, e você tem assim, aquele apavoramento, fala assim, nossa, eu acho que Deus nem existe, não é? Você já teve esse sentimento assim, em circunstância? Agora imagine se isso for real, pro resto da vida, sem resposta de nada, sem sentido, sem Deus, sem vida, sem mais nada, só nós e Satanás e Abaddon, e todo mundo lá no inferno, imagina! Aonde nós vamos passar a eternidade, irmão? A Bíblia diz que a eternidade no céu não terão lágrimas, não terão sofrimento, não vai ter dor. A eternidade no céu não existirá sofrimento. A eternidade no céu não existirá crise. A eternidade no céu não vai existir mais choro. A eternidade no céu não vai existir mais sofrimento, não vai existir mais percas, não vai existir mais luto, não vai existir mais desgraças. Lá no céu, a eternidade lá não vai ter mais
mas esses problemas que nós temos, que nos rodeiam, essas perseguições, esses levantes, lá não vai ter mais isso, porque as primeiras coisas são passadas. No céu vai ter gozo, vai ter canto, vai ter alegria, vai ter festa. Lá vai ser eternamente nós cantando, adorando, bendizendo. Não vai existir mais esse sofrimento, mas a mesma Bíblia que afirma que no céu não existe lágrima, que não existirá sofrimento nem dor, também a mesma Bíblia afirma que a eternidade no inferno é só de pranto, é só de ranger de dentes, é só de sofrimento. Nós precisamos, igreja, ter o consentimento de escolher onde nós vamos passar a nossa eternidade, se no céu com Deus ou se no inferno. Está nas nossas mãos. Deus já fez em Jesus na cruz do Calvário. Ele já pagou tudo, Ele já deu a vitória, Ele já triunfou sobre todo o sofrimento, Ele já venceu por nós. Agora a decisão para onde nós vamos é eu e você que temos que escolher, porque Ele já abriu o caminho. Está escrito que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora nós podemos se aproximar de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você decide se você quer entrar por esse caminho e percorrer por ele para chegar nas mansões celestiais. Jesus disse em João 14: ei, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas para vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu terminar, e quando eu preparar, eu voltarei para vocês, para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então a preocupação de Jesus é que eu e você estejamos junto com Ele na eternidade. Mas e você? E eu? Então a forma que nós vivemos aqui vai determinar, meu irmão. A forma que nós vivemos aqui vai determinar. A forma que você viver aqui vai determinar. Então escolhe hoje aonde você vai passar a sua eternidade. Escolhe hoje aonde você vai passar a eternidade. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos tirar uma palavra de oração. Em nome de Jesus. Quero que você curve a sua cabeça por um minuto e reflita nessa palavra. Não se preocupe com as demais coisas. Jesus disse: olha, buscai primeiro o reino do céu, busque primeiro a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar. Preocupe-se com a sua eternidade hoje. Preocupe-se com a sua